Olá, estou começando aqui a apresentação da monitoria de ortopedia e traumatologia. Então, o que a gente vai conversar hoje com vocês aqui é exatamente sobre essa interpretação radiológica da coluna vertebral. Bom, quem fala com vocês é Michel Palheta, eu sou médico radiologista, titular do Colégio Brasileiro de Radiologia, eu sou membro também da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia e estou terminando meu doutorado em Ciências Médico-Cirúrgicas pela Universidade Federal do Ceará. E foi me dada essa missão de compartilhar com vocês algumas coisas sobre tudo aquilo que o médico precisa saber para interpretar um exame de radiografia e de ressonância magnética também da coluna vertebral. Então, vamos comentar com vocês. Inicialmente, eu gosto sempre de começar essas apresentações falando para vocês sobre... deixando 3 casos clínicos, essa é a verdade, para vocês olharem. Eu vou deixar 10 segundos para vocês olharem. E saber qual é esse exame, qual exame está sendo apresentado, qual a incidência e se existe alguma alteração nesse exame. Então, esse é o primeiro caso clínico. Façam suas análises. Pronto. Vamos passar para o segundo caso clínico. Nós temos um segundo exame. Perguntaria novamente a vocês qual é o método, que exame é este, que incidência é essa, e se existe alguma alteração ou se esse exame pode estar normal também, né? Então, analisem segundo os conhecimentos de vocês prévios e a gente já vai comentar com vocês essa semiologia exatamente dos exames radiológicos. E o último caso é esse, também novamente as mesmas perguntas: qual o exame, qual a incidência, ou se for um outro exame que exige um dado maior para identificar essa imagem, e se esse exame está normal ou se ele tem alguma alteração. Então, dou alguns segundos para vocês olharem e no final a gente vai recorrigir isso aí com vocês. Então, vamos lá para começar a nossa apresentação. Bom, eu chamo de os Steps Radiology, são os passos, que passos vocês passariam a ter nessa caminhada frente ao conhecimento de interpretação radiológica da coluna vertebral. É muito importante que vocês saibam, antes de tudo, antes de saber diagnóstico por imagem, antes de saber interpretação radiológica, saber, evidentemente, a anatomia da coluna vertebral. Por isso que sempre nas minhas apresentações, eu sempre começo fazendo uma revisão básica com vocês. Eu sei que isso já é do conhecimento de vocês, mas é necessário que a gente vai precisar fundamentalmente que todos vocês conheçam isso daí. E todo quem já assistiu a minha aula sabe que eu sempre parto do mesmo princípio e a ideia é que no final dessa apresentação todos vocês estejam no mesmo nível de conhecimento. Então, lembro aos senhores que toda a vértebra ela tem uma anatomia própria, onde nós temos a região mais anterior, que é o corpo vertebral, e os elementos posteriores, aqui, os elementos que formam o arco vertebral. Nele, nós vamos ter o canal vertebral aqui, e os elementos que compõem o arco vertebral exatamente é formado pelos pedículos, um de cada lado aqui. Nós temos os processos transversos, um de cada lado também. Os processos articulares, onde nós vamos ter os processos articulares superiores e os inferiores. A lâmina, que é essa região aqui, ó, que é complemento do pedículo para formar o arco vertebral. E o processo espinhoso, que é esse processo ósseo mais posterior e mais proeminente aqui. Bom, então isso é a anatomia básica da vértebra. Então, quando a gente olha uma visão lateral de uma coluna, aqui no caso a coluna lombar, nós identificaríamos esses elementos dessa forma. Isso aqui é o corpo vertebral, onde ele tem um platô vertebral superior, um platô vertebral inferior, que ele se articula com as vértebras subsequentes ou superior ou inferior
com um disco intervertebral, um disco cartilaginoso, que a gente já vai entrar em maior detalhe, e que os elementos do arco posterior eles estão entre si fazendo uma configuração de tal forma que o pedículo, onde está aqui, ó, o pedículo saindo do corpo vertebral, tá? Um de cada lado, ó, aqui o pedículo, ele vai dar origem ao processo transverso, daqui os processos transversos, os processos articulares aqui, ó, então eu tenho nessa vértebra, por exemplo, eu tenho um processo articular superior que se articula com o processo articular inferior da vértebra superior, aqui da vértebra que está em cima, e o processo articular inferior que se articula com o processo articular superior da vértebra que está embaixo. E o processo espinhoso que está aqui atrás. Na lateral, nos espaços entre os pedículos aqui, ó, entre esse pedículo e esse pedículo, vai ter esse espaço comunicando o canal vertebral com a parte mais lateral, que são os forames vertebrais ou forames de conjugação, que é por onde vão sair as raízes nervosas. Percebam que é caprichoso o detalhe anatômico que esse forame articular, o forame vertebral ou forame de conjugação, por onde saem os nervos, ele sai mais ou menos na direção dos discos intervertebrais. E mais à frente a gente vai comentar por isso que hérnias de disco, quando herniam posteriormente, elas podem exatamente vir a comprimir o nervo que vai sair, o nervo radicular, tá? Raízes nervosas que vão sair por aqui. Então, seguindo a nossa anatomia, então lembrando que nós temos também componentes ligamentosos nessa estrutura anatômica, como aqui na vértebra nós temos um ligamento longitudinal anterior que auxilia nessa estabilidade da coluna vertebral, tá? Olha, ele traz uma fixação anterior, fazendo essa ligação, então essa parte aqui, ó, fibrosa de colágeno muito denso, aqui mais posteriormente o ligamento longitudinal posterior, também configurando a estabilidade posterior do eixo vertebral, aqui já falado os discos intervertebrais, os discos cartilaginosos entre os corpos vertebrais. Aqui o forame de conjugação, né, o forame articular, por onde vão ser as raízes nervosas. Lá atrás, olha, nós temos o ligamento interespinhoso aqui entre os processos espinhosos e os ligamentos supraespinhosos aqui mais externos aqui, mais posteriores. Olha como é interessante aqui, ligamento longitudinal anterior, os discos intervertebrais e lá dos forames que eu falei, forame vertebral, forame de conjugação, saindo as raízes nervosas. Olha que detalhe, então quer dizer que quando eu tenho uma hérnia discal, por exemplo, desse disco intervertebral aqui, eu posso ter exatamente uma compressão extrínseca, ou seja, de fora para dentro, sobre essa raiz nervosa, gerando sintoma, já que vai ter sofrimento neural, então vai gerar sintoma de dor, é exatamente a dor da hérnia de disco, né? Além disso, se a gente for fazer uma comparação, e aí a gente já começa a introduzir o conceito de diagnóstico por imagem, o conceito de radiologia para vocês, nós temos aqui exatamente a anatomia que a gente acabou de revisar do corpo vertebral, uma vista lateral, e quando a gente faz uma radiografia, isso é o raio-x, e as radiografias, as imagens delas se dão por densidade radiológica. O que significa? Aquilo que é mais duro, mais denso, vai ficar mais branco. Aquilo que é menos duro, menos denso, ou pouco denso, vai ficar mais escuro no filme radiológico. Então, por exemplo, vocês podem perceber que algumas áreas são bem negras, onde tem ar, aqui representando provavelmente ar do abdômen, mas à frente da coluna vertebral, nós temos ar dentro de alças intestinais, e normalmente vocês vão ver áreas mais escuras entre os ossos, que é exatamente a parte mais clara. Então, isso aqui é uma estrutura óssea, que é o corpo vertebral, vocês veem que é a mesma anatomia quadrada do corpo vertebral, e os elementos posteriores aqui, um processo articular, aqui o pedículo, o processo articular superior, o processo articular inferior,
Olha que articulação, como é caprichoso a articulação interapofisária entre esse processo articular superior dessa vértebra, que é L5, quinta vértebra lombar, e o processo articular inferior de L4, que é a quarta vértebra lombar. Os forames de conjugação, ou forames vertebrais, aqui, ó, por onde vão sair, lembra, as raízes nervosas. E que detalhe, olha, o disco intervertebral, o disco cartilaginoso, ele é exatamente cartilaginoso. Por ser cartilaginoso, ele não tem representação radiológica, ele não tem uma densidade radiológica que seja representada na radiografia, no raio-x. Então, por isso, vocês vão ter a falsa sensação que existe um espaço entre os corpos vertebrais. E dentro da linguagem radiológica, a gente fala exatamente isso. A gente diz que isso daí são os espaços entre os corpos vertebrais. É claro que a gente sabe que isso aí não é um espaço, esse espaço está preenchido pelo disco intervertebral. Porém, por isso é cartilaginoso, de novo, ele não representa imagem radiológica, então a gente tem uma imagem mais escura. Mas percebam que o detalhe anatômico aqui é que, conforme existe uma regra que, conforme eu vou descendo o nível vertebral, a tendência é que os espaços intervertebrais eles vão ficando maiores. Então, isso aqui, por exemplo, é uma radiografia simples da coluna lombar. Eu estou tendo uma vista lateral, tá? Uma vista de perfil. Então, eu estou vendo aqui, ó, o corpo vertebral de L1, L2, L3... Opa, desculpa, acabei trocando aqui. Aqui é L1, lá em cima, porque não está aparecendo. Aqui é L2, então, repetindo, L1, L2, segunda vértebra lombar, L3, L4, L5. E aqui já a primeira vértebra sacral, S1. Então, vocês percebem que esse espaço aqui, ó, intervertebral entre L2 e L3, ele tem uma dimensão. O espaço entre L3 e L4 ele já é um pouquinho maior. O espaço entre L4 e L5 um pouquinho maior. O espaço entre L5 e S1 um pouquinho maior do que o anterior. Então, isso é uma tendência. Então, quando vocês verem uma redução do espaço, vocês suspeitarem de uma redução do espaço, o ideal é que vocês olhem para o espaço de cima. Se o espaço de cima ele tiver maior que o espaço que vocês estão analisando, aquela sua sensação de que tem uma redução do espaço discal, ela é real, ela é verdadeira. Porque a tendência é sempre que vá aumentando os espaços conforme você vai descendo nos níveis vertebrais. Bom, quando a gente fala de disco intervertebral, ou disco cartilaginoso, é super importante que vocês relembrem dessa anatomia que eu vou falar para vocês, que é a composição do próprio disco vertebral. O disco vertebral ele é composto de duas partes básicas. Ele tem um núcleo que a gente chama de núcleo pulposo, onde ele tem uma constituição mais gelatinosa, mais liquefeita aqui no centro desse seu núcleo. Então é muito hidratado, tem muita água no núcleo pulposo desse disco intervertebral e ele é circundado por um anel fibroso de colágeno altamente denso, material fibroso altamente denso. De tal forma que quando eu estiver olhando de lado para ele, eu vou ver o núcleo bem hidratado e aqui os anéis cartilaginosos, tá? Os anéis fibrosos do disco intervertebral. Essa é a constituição anatômica básica de um disco intervertebral. Lembrando que ele está fixado nos platôs vertebrais de cada vértebra. Então, tem uma vértebra aqui, está fixado aqui e fixado aqui embaixo. Na radiografia, eu já falei para vocês, esse disco vertebral ele não tem representação anatômica. A gente não consegue enxergar, enxerga o espaço onde ele se encontra. Porém, quando a gente fala de ressonância magnética, a gente pode ter sim a visibilização desse estrutura anatômica, porque ele é uma estrutura bem hidratada. Aqui eu não quero entrar dentro do detalhe anatômico da física, e aí eu precisaria de uma aula só para isso, de uma física de ressonância, mas eu quero deixar um recado muito claro para vocês. Uma imagem muito realizada e muito utilizada para diagnóstico é a imagem que chama T2, que é uma maneira da gente expor a imagem, uma sequência de imagem, onde a imagem de ressonância ela pode ser em T1, em T2, em TP, em FLAIR, enfim. Então, tem várias sequências
em que a maneira como a imagem pode ser construída, melhor dizendo. Então, de uma maneira bem básica e bem fácil para vocês entenderem, vamos se deter ao T2, que é o que a gente mais utiliza para o diagnóstico, principalmente dos discos intervertebrais, porque em T2 o líquido fica branco. Vejam que esse espaço é o espaço do canal vertebral, onde vai ter líquido cefalorraquidiano. Se tem líquido, em T2 líquido fica branco. Se isso aqui tivesse preto, eu saberia que era sequência T1 e não T2. Porque o líquido em T1 fica preto, em T2 fica branco. Gordura em T2 vai ficar preto. Também fica preto, mais escuro, em T2, aquilo que não tem pouca água. Então, as estruturas que têm muito colágeno, como as estruturas ligamentares, elas vão ficar escuras em T2. Então, por exemplo, a gente está vendo aqui, isso aqui é uma ressonância magnética, uma vista lateral de uma imagem, na verdade, de um corte que a gente chama sagital. Então, está aqui, vocês estão vendo essa linha mais escura na frente da coluna vertebral, que é o ligamento longitudinal anterior. O ligamento longitudinal posterior também aqui bem escurinho, ele consegue, vai sequenciando aqui, tá? Ligamento longitudinal posterior. Por ser ligamento, ele é escuro, ele não tem sinal magnético na ressonância. Pois bem, aqui tem sinal, é branco, é água, tá aqui. E aqui está a nossa estrutura, que a gente é o objetivo da nosso estudo agora para essa aula, que é o disco intervertebral. Percebam que se o núcleo pulposo tem muita água, ele é gelatinoso, e T2, a água fica clara, fica branca, eu vou perceber que o centro do meu disco vertebral ele é mais branquinho, ele é mais clarinho, enquanto que a periferia do meu disco intervertebral, que é composta de fibras do anel fibroso, aqui do anel, fibroso, aqui do disco, então vai ser escuro, então, porque lá tem pouca água, onde tem pouca água vai ter pouco sinal no T2. Então, essa é a cara de um disco intervertebral normal. Quando vocês olharem aqui para baixo, vocês vão perceber que tem exatamente o mesmo disco, só que diferente. Vocês percebem que esse disco intervertebral está escuro. Está bem escuro, não tem esse centro branquinho, se a gente comparar. Por quê? Porque não tem água aqui. Houve um processo de envelhecimento, de degeneração desse disco intervertebral. E a degeneração desse disco faz ele perder água. Quando ele perde água, ele vai realmente perder a tensão dele, a tendência dele se achatar, ele murchar, e ele tende a se herniar, querer sair desse espaço aí. Isso, por alguns ortopedistas, isso não é um termo utilizado na radiologia, mas lá na radiografia, às vezes, eles usam isso aí de espondilose, como se fosse um envelhecimento de um disco intervertebral. Isso não é um termo usado pela radiologia, pelo diagnóstico por imagem, mas eu vejo algumas vezes alguns ortopedistas falando em espondilose, usando esse termo. Então, se por acaso vocês ouvirem alguma aula, alguma prova, algum comentário, algum material de estudo de vocês, não está errado, só que é um termo que a gente é muito antigo, vindo da radiologia. Hoje, com a ressonância, a gente não utiliza mais tanto esse termo. A gente usa, mais tecnicamente falando, a desidratação discal, onde você exatamente vê que existe uma degeneração do disco, porque ele perdeu água, ele ficou escuro, ele ficou com hipossinal, ficou preto na sequência T2 da ressonância. E olha como é o detalhe que, como eu falei para vocês, como ele perde água, ele começa a se achatar. Vocês percebem que esse disco intervertebral está mais fino, mais achatadinho que o disco superior. E eu falei para vocês agora há pouco que conforme a gente vai descendo no nível, a tendência é esses espaços ficarem maiores, só que nesse caso ele está menor. E isso é devido à desidratação dele. Além disso, a tendência deles herniarem, como nesse caso aqui, existia inclusive uma ruptura da fibra do anel fibroso. Você vê aqui, isso aqui é branco, é líquido, rompeu parte das fibras aqui do anel fibroso e aí começa a causar uma protusão para essa região aqui,
então gerando muitas vezes até compressão sobre ou a estrutura medular ou sobre o canal vertebral, se estiver saindo exatamente pelo canal vertebral. Bom, quando eu falo dos steps, os SPAs, aí a gente fez uma revisão básica em relação à radiografia, anatomia e ressonância. Agora eu vou falar para vocês os passos que eu costumo dizer que seriam o passo a passo. Quando vocês estiverem frente ao exame, qual é a sequência que vocês vão utilizar, a sequência mental, porque em toda a medicina existe uma semiologia, assim como lá no exame físico vocês têm a semiologia de examinar o paciente de vocês, aqui a gente vai ter a semiologia de olhar para o exame. Então, eu sei que dá meio que um pavor, a gente pega o exame, ai meu Deus do céu, cadê? Onde está normal, onde está normal? Calma. É passo a passo. É tudo em medicina, é step by step. Então, vamos, por exemplo, identificar qual é o primeiro passo que a gente tem que ver. Quando eu estiver frente a um exame, o primeiro tem que identificar, evidentemente, qual é o exame. É uma radiografia ou é uma ressonância magnética? Depois que eu identificar a radiografia, se é radiografia, se é ressonância, aquilo ali está de perfil ou está em AP, está olhando de frente ou de lado. Isso é importante você saber. Eu estou identificando uma coluna cervical, dorsal, que é torácica ou lombar. Também é importante você identificar isso. E aí sim, analisando a radiografia, nós temos que passo. O passo número 1, que eu recomendo sempre, é você analisar o eixo vertebral e o alinhamento dos corpos vertebrais. Então, você olha para o eixo, saber, por exemplo, se não tem desvio de eixo, por exemplo, como nas escolioses, ou se existe um alinhamento anterior e posterior dos corpos vertebrais. Você pode ter um deslizamento dos corpos vertebrais para frente e para trás, tirando eles do eixo, de um alinhamento. Segundo passo, a gente olha para os corpos vertebrais, então vê a anatomia dele, vê se ele está quadradinho. A gente analisa, se for na radiografia, a densidade dele, se for na ressonância, o sinal magnético, falando o português claro, a cor dele, se a cor dele está normal. Se a configuração, os contornos, se ele está bem certinho, bem desenhado, se ele não tem pontas, como são os osteófitos, se ele não tem nenhum traço de fratura, então a gente olha para o corpo vertebral. Terceiro step, a gente olha para os espaços discais, no caso da radiografia, porque na radiografia, lembra, a gente não vê a gente não vê disco vertebral cartilaginoso, a gente vai ver o espaço discal, ou se eu estiver olhando a ressonância, eu vou analisar os discos intervertebrais, o disco cartilaginoso. E o último passo, o step 4, é olhar as estruturas exatamente do arco posterior e o processo espinhoso. Então, vamos usar esses passos aí. Então, o step número 1, passo número 1, eixo vertebral e ver o alinhamento dos corpos vertebrais. Então, lembrando de novo aquela imagem da radiografia da coluna lombar, eu tenho que lembrar, se eu tenho ligamento longitudinal anterior aqui, ligamento longitudinal posterior aqui, esses corpos vertebrais têm que estar alinhados entre si. Então, vocês podem passar meio que tentar imaginar uma linha imaginária, que existe, inclusive, o ligamento longitudinal anterior, vocês vão perceber que os corpos vertebrais eles estão alinhados entre si. Não existe nenhum corpo vertebral mais à frente aqui do que deveria estar. E a linha longitudinal posterior, a mesma coisa, vocês passam uma linha aqui e vocês vão perceber que existe um padrão aqui, então isso está bem alinhado. Num caso, por exemplo, de uma radiografia da coluna cervical, vocês veem que tanto na cervical como na lombar, existe inclusive uma lordose fisiológica. Aqui, tá? Isso aqui é uma lordose fisiológica. Já na torácica vai existir uma cifose fisiológica. Bom, então nós temos uma lordose fisiológica, que isso aqui é o eixo vertebral normal, e o alinhamento, olha aqui, nós vemos que tem uma linha anterior vertebral, uma linha vertebral posterior, tá? E uma linha vertebral mais posterior dos elementos aqui posteriores. Eu vejo que os corpos vertebrais estão bem alinhados entre si, não tem nenhum problema. Bom, e aí a gente vê a nossa primeira situação clínica. Então, eu estou aqui frente a uma radiografia simples, representada também por uma tomografia, uma reconstrução da tomografia computadorizada, e aqui uma ilustração de desenho que poderia estar acontecendo nesse caso. Então, vamos aqui para a radiografia. Então, se o meu primeiro step é avaliar o eixo vertebral e alinhamento dos corpos vertebrais, se vocês começarem a passar uma linha na frente dos corpos vertebrais aqui, opa, desalinhou. Então, eu comecei a perceber que existe um desalinhamento. Isso aqui
é C2, então aqui é C3, C4, na coluna cervical, C4, entre C4 e C5 existe um desalinhamento, então esse pode ser 4 está anteriorizado, ou melhor falar, C5 está posterior. Houve um deslizamento de um corpo vertebral por cima do outro. Tá? Houve uma anterolistese aqui, ou uma retrolistese de C5, ou uma anterolistese de C4, de tal forma que esse mesmo exame representado aqui, pela tomografia, vocês viram que o corpo vertebral, e agora a gente entende por quê, C1 a Atlas, está aqui, C2, onde tem um processo odontoide, está aqui, C3, C4, C5. Olha como existe um desalinhamento tanto anterior e como posterior. Né? Então, na verdade, está existindo agora, se está mais claro, uma anterolistese realmente de C4 em relação a C5. Tá? Ou uma espondilolistese, também alguns livros colocam uma espondilolistese, ou para onde ela vai, uma anterolistese, ou se fosse para trás, uma retrolistese. Tá? E aí, por que é preocupante isso daqui? Uma situação dessa poderia estar acontecendo exatamente isso aqui. Se escorregou, provavelmente tem lesão do disco intervertebral, que tanto na radiografia como na tomografia eles não têm representação de imagem, e, de novo, ambos os exames são radiológicos, usam raio-x. Raio-x é densidade, aquele que é mais duro é mais branco, menos duro é escuro. Então, ambos os exames a gente não identifica com clareza o disco intervertebral. Só que se eu percebo que esse corpo vertebral de C5 está mais posterior do que para cá, possivelmente possa estar havendo compressão, existe uma redução da amplitude aqui, do meu canal vertebral. Então, eu poderia estar tendo uma compressão, um sofrimento da minha medula espinhal aqui nesse caso. Bom, vamos novamente então avaliar aqui essa radiografia. Novo, step 1, eixo e o alinhamento. Então, vamos lá, eu vou traçar uma linha, venho aqui, desalinhou aqui. Né? Isso aqui é uma radiografia simples da coluna lombar, uma vista em perfil. Vocês veem que, olha, o alinhamento anterior vinha e de repente desalinhou. Tá? E continua aqui. A mesma coisa se a gente vier pela linha posterior, desalinhou. Então, existe um desalinhamento, existe uma espondilolistese anterior, que você poderia chamar de anterolistese também, de L4 sobre L5, a quarta vértebra lombar sobre a quinta vértebra lombar. Além disso, se a gente, e aí eu não passo mais posterior para comentar, mas deixa eu já comentar com vocês, quando a gente fosse no passo de elementos do arco posterior, eu ia ver que tem uma fratura aqui, tem uma linha de descontinuidade. Pode perceber que não é para ter essa linha, é para a gente identificar todas as estruturas ósseas lá atrás no arco posterior. E aqui você está vendo essa descontinuidade. Então, tem uma espondilólise. Isso aqui é uma espondilolistese com espondilólise, ou seja, houve um escorregamento anterior de um corpo vertebral sobre o outro e lá atrás fraturou. Ou, melhor dizendo, por que aqui fraturou, aqui também pode ter feito essa anterolistese. Também tem redução do espaço discal, que a gente vai comentar mais à frente aqui. Então, se a gente fosse representar num desenho, seria mais ou menos isso aqui. A redução do espaço discal, o sofrimento discal aqui, a anterolistese dessa vértebra sobre essa vértebra aqui. Tá? E ali a espondilose, a fratura, inclusive com lesão até dos ligamentos aqui, para vocês terem ver, os ligamentos interespinhosos lesionados, que aqui não, evidentemente não vai estar representado, porque ligamento não aparece na radiografia. Quando a gente olha, por exemplo, para isso aqui, é uma reconstrução de uma tomografia computadorizada, não é um raio-x. Você vê também, se a gente for traçar aqui, olha, está um pouquinho, talvez desalinhado, L5, S1. E aí, quando eu vim para cá, a mesma coisa, olha como L5 termina, era para ter terminado aqui. Então, fez um ressalto aqui grande, E aí eu vejo que é justificado exatamente por essa fratura, por essa espondilose, houve uma fratura daqui, do processo articular inferior, então bem aqui, e aí esse disco, a tendência é exatamente ela anteriorizar em relação à vértebra inferior.
tem uma redução do espaço, lembra que esse espaço tem que ser maior do que o que está superior a ele, só que está reduzido, tá? Então, normalmente, nós temos aqui a fratura mesmo na cabeça do cachorro. A gente fala, olha a cabeça do cachorro. Se vocês já ouviram falar esse termo, olha a orelha do cachorro escocês, o focinho dele, o pescoço dele. Então, às vezes você tem fratura aqui no pedículo, às vezes você tem fratura aqui no processo articular inferior da vértebra. Quando a gente olha na ressonância, lembra que eu falei para vocês que ressonância a gente olha muito T2, porque eu sei que essa imagem é T2. Um corte sagital, a gente está olhando de lado, uma imagem de perfil de um corte sagital, e está aqui, olha, o líquido cefalorraquidiano branco, clarinho, a gente vê até fibras da cauda equina já que a gente está em nível lombar inferior. Os discos intervertebrais, que deveriam estar branquinhos, lembra da anatomia normal? Um disco está escuro, estão desidratados, tem uma desidratação ou uma degeneração do disco intervertebral aqui de L3, L4, de L4, L5 e de L5, S1 completamente. Você pode perceber que o disco intervertebral está completamente preto. E exatamente com aquele desnivelamento, então houve uma espondilolistese anterior de L5 em relação a S1 também, e essa redução do espaço discal. Quando a gente olha para uma coluna cervical, às vezes você tem desvio de eixo. Lembra que uma coluna cervical, a tendência, eu vou até voltar aqui, a tendência é ela ter uma lordose fisiológica, ela tem essa curvatura fisiológica. Percebam caprichosamente que essa coluna vertebral aqui, olha, ela é bem retificada. Isso daí é um problema. Veja que nessa coluna cervical ela também é retificada. Com isso, ela tem uma tendência maior à degeneração dos discos intervertebrais. Veja que isso aqui é T2 de novo, líquido cefalorraquidiano branco. Olha a medula espinhal muito bonita, muito bem representada aqui. E vocês veem que os discos intervertebrais, que a gente tinha que estar vendo aqui de núcleo pulposo branquinho, estão bem escuros, porque quem tem essa retificação tem uma tendência a desenvolver, a degenerar o disco, a desidratar e a formar hérnias cervicais. Por isso que hoje a gente fala muito das pessoas que ficam no celular, né, com a cabeça baixa, que ele tem uma tendência à anteriorização da cabeça, e você fica exatamente com uma retificação cervical. Outro desvio de eixo, vocês veem, olha, uma coluna vertebral, raio-x da coluna lombar, olhando uma imagem em AP, ou seja, de frente para o paciente, e vocês veem uma imagem de uma radiografia de uma coluna tóraco-lombar ou dorso-lombar, onde nós vemos um grande desvio de eixo, aqui no caso uma escoliose dorso-lombar em S, vocês veem aqui, ó, ela forma um S aqui, porque a vértebra, olha que detalhe, a vértebra aqui, percebe que ela estava reta, de repente, essa vértebra aqui, ó, ela começou a desviar para lá e depois volta para continuar na cervical. Então, ela formou uma barriga para lá, mas ela começa a retificar. Então, ela tem um desvio desde a lombar e pegou a dorsal também. Então, uma escoliose dorso-lombar em S, no caso. Então, isso é uma escoliose que você pode considerar como um defeito de eixo, né? Então, esse é o primeiro step, eixo e alinhamento dos corpos vertebrais. O segundo passo, em relação à análise de vocês, lembra, é o corpo vertebral. Então, eu vou olhar a anatomia do corpo vertebral. Então, eu vou olhar nessa radiografia o corpo vertebral. Eu tenho que olhar para ele, me apaixonar por ele e ver se, poxa, a anatomia dele está direitinho, ele está quadrado, a densidade radiológica dele está legal, olha, essa é a cor normal radiológica dele, ele não tem nenhum traço de fratura, ele não tem nenhuma pontas dele estão rombazinhas, estão bem suaves. Então, esse é o corpo vertebral normal. Quando você compara um corpo vertebral, por exemplo, normal, com um corpo vertebral mais envelhecido, por exemplo, numa paciente idosa aqui, vocês veem que já tem, olha, umas proeminências ósseas, umas pontinhas de ossos aqui, que a gente chama de osteófitos marginais, são os famosos bico de papagaio, vocês vão ouvir falar muito isso na linguagem popular do paciente. Os bicos de papagaio são os osteófitos, são essas formações de tensão óssea, onde os osteoblastos são proliferados e formando essas pontas no osso aqui, ó. Então, você vê que a anatomia
desse corpo vertebral está alterado em relação a esse. Se vocês repararem, esse corpo vertebral, desculpa, ele está até um pouquinho mais achatado do que um corpo vertebral de um paciente jovem. E, além disso, ele tem esses osteófitos aqui. Então, essa anatomia está um pouquinho alterada. Uma outra coisa que a gente pode identificar é que você pode, olhando para a anatomia dos corpos vertebrais, eu olhei, opa, isso aqui tem alguma alteração na anatomia dele. Então, eu vejo que tem uma fratura, por exemplo, aqui, teve um destacamento de um fragmento ósseo, uma lesão, uma continuidade aqui, então, bem exatamente na região antero-superior da vértebra, então, uma fratura aqui do platô. Então, daqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 de C7 aí, mais ou menos, né? Então, tem aqui já seria T1. Então, C7 tem uma fratura aí. Olha que interessante. Aqui nessa radiografia a mesma coisa. Então, eu estou olhando a anatomia aqui de T2. Alguém fez essa marcação para mim. Em L1, eu vejo que essa anatomia aqui está alterada. Em vez de fragmentos ósseos livres aqui, uma irregularidade, um certo até acunhamento anterior desse corpo vertebral. Então, eu vejo que tem uma fratura nesse corpo vertebral, provavelmente uma fratura de compressão. Acontece muito isso em trauma com queda. Então, você tem alguém salta de uma certa altura, cai em pé, e aí você tem uma compressão dos corpos vertebrais, uma força de peso maior aqui num corpo vertebral, fratura o platô vertebral e a parte mais anterior fica achatada, formando um acunhamento desse corpo vertebral. Aqui representado também na tomografia computadorizada, uma fratura por compressão. Você vê que a anatomia do corpo vertebral foi completamente modificada. Você tem uma fratura até cominutiva, eu diria aqui, com vários fragmentos, várias imagens de solução de fratura nesse corpo vertebral aqui, nesta tomografia. Então, o terceiro passo, já que a gente já viu o primeiro, eixo e alinhamento dos corpos vertebrais. Segundo, a anatomia do corpo vertebral. Terceiro, se a gente tiver, aí vai depender, se a gente tiver na radiografia, no raio-x, nós vamos ver os espaços vertebrais. Se a gente tiver na ressonância, lembra, a gente vai ver os discos intervertebrais. Como eu estou frente a uma radiografia aqui, então aqui eu vou estar analisando exatamente os espaços discais. Lembra que raio-x eu não vejo cartilagem, então eu vejo só o espaço, e a análise que eu tenho é saber se sempre o espaço do nível inferior ele tem que ser mais amplo do que do nível superior dele. Se tiver reduzido, está anormal. Então, por exemplo, eu tenho aqui nessa tomografia representando redução praticamente difusa de todos os espaços, inclusive até com a presença de ar dentro, como se fosse realmente como está representado nesse desenho, um envelhecimento. Nós temos aqui osteófitos, olha aqui, se a gente fosse analisar a anatomia também do corpo está alterado, redução do espaço discal, aqui os corpos vertebrais estão bem lesionados, até com ar dentro. Tem tanta degeneração que já tem ar dentro. Isso aqui é um sinal radiológico de uma degeneração, um processo degenerativo da coluna bem avançado. Tá? Na radiografia, de novo, isso aqui é uma radiografia de um paciente jovem, onde você vê aqui os espaços discais bem amplos e que percebe que eles mantêm um padrão de a cada nível inferior fica mais amplo esse espaço. Quando eu chego aqui, nessa radiografia de um paciente mais idoso, tem então esse espaço discal, esse aqui tudo bem, já está um pouquinho até mais reduzido, eu acredito, do que esse. Esse aqui está bem reduzido em relação a esse. Ainda tem a presença de ar aqui, tá? De novo, esse aqui está mais reduzido ainda em relação aos outros anteriores aqui. E era para estar mais amplo. Aqui também está um pouco reduzido. Então, vocês vão ter uma redução dos espaços discais aqui. Eu não estou vendo o disco intervertebral, estou vendo a redução do espaço dele. Quando eu olho para a ressonância, lembra da ressonância, T2 é a sequência que eu vou olhar, porque estou vendo que tem líquido no espaço do canal vertebral, então líquido cerebrofarraquidiano branco, T2, gordura preto. Se tem água, fica branco, o disco intervertebral tem que estar, o núcleo pulposo dele tem que estar branco, como está aqui, e o anel fibroso mais escuro, normal. Porém, percebam, olha aqui, o sinal na ressonância desse disco intervertebral, desse disco intervertebral, desse disco intervertebral.
Vocês veem que está completamente escuro, com hipossinal, perda de sinal. Houve uma desidratação discal, houve uma degeneração discal ou uma espondilose, como falam os ortopedistas mais antigos, né? Pode cair isso esse termo na aula de vocês, na prova de vocês. Então, isso aqui é exatamente a representação disso. Então, pode ter exatamente uma lesão, inclusive compressão sobre a medula espinhal. Esse caso aqui, olha, a gente tem aqui novamente o disco intervertebral, T2, está aqui o líquido branco, então o disco intervertebral núcleo pulposo branco, anel fibroso mais escuro na periferia. Quando eu passo num nível mais baixo, isso aqui é L3, L4, aqui L4, L5, L5, S1. De L4 para L5, percebam que L4, L5, o disco intervertebral está mais escuro e, por sinal, desidratado em relação aqui. Ainda tem uma lesão do anel fibroso herniando parte aqui. A mesma coisa, esse disco tem umas áreas brancas, mas está também desidratado em relação ao disco vertebral normal, com uma herniação também vertebral aqui. E por último, chegando já ao final dessa apresentação, nós temos aqui o alinhamento dos corpos vertebrais, nós temos a anatomia do corpo vertebral, nós temos os espaços discais e temos, por último, a análise exatamente dos elementos do arco posterior e o próprio processo espinhoso. A gente não pode deixar de olhar para ele. A gente tem que olhar, saber se essa articulação está bem realizada entre o processo articular de uma vértebra com outra e se não tem nenhum caso de fratura ou de tumor, muitas vezes ósseo, nos processos espinhosos. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, sinal da seta, para quem não está vendo, tem uma lesão aqui, uma lesão de descontinuidade nesse processo espinhoso dessa vértebra. Se a gente fosse fazer aquela semiologia, provavelmente a gente ia, quando chegasse no último passo, aqui também está, o eixo está retificado, vocês veem que não tem aquela lordose fisiológica, e esse paciente provavelmente é história de trauma, ele tem exatamente aqui uma lesão, uma fratura desse processo espinhoso. Por coincidência, até mostrar para vocês por curiosidade aqui, existe uma variação anatômica. Vocês veem aqui, olha, que o atlas está aqui e existe uma fusão da segunda vértebra cervical com a terceira, tá? Ó, percebam aqui, ó, tem uma fusão, isso pode acontecer, isso não é raro, a fusão de corpos vertebrais, e veja que até os processos espinhosos estão fusionados aqui. Isso aqui é uma situação que a gente chama de síndrome de Klippel-Feil. Depois vocês botam aí na internet para jogar. Síndrome de Klippel-Feil, uma fusão dos corpos vertebrais. Mas o que interessa para a gente aqui é essa fratura aqui. Bom, então com isso a gente conclui os 4 passos, aquilo que eu chamo dos steps. Lembra, passo 1, eixo e alinhamento dos corpos vertebrais. Passo 2, anatomia do corpo vertebral. Passo 3, o espaço discal, se for no raio-x, ou o disco intervertebral, se for na ressonância. E o passo 4, nós analisamos elementos do arco posterior, como as articulações interapofisárias e o processo espinhoso. Bom, gente, eu quero agradecer a todos vocês esse tempo que a gente passou junto aqui. Tentei ser o mais claro possível e revisar com vocês exatamente aqueles casos clínicos que a gente colocou lá no início. Eu coloquei esse caso para vocês pensarem e agora eu acho que fica muito mais fácil vocês resolverem, já que a gente vê os passos, a gente vai ver realmente que tem uma fratura aqui, porque essa anatomia desse corpo vertebral está alterado, né? Então, nesse outro segundo caso, foi o segundo caso clínico apresentado para vocês vão perceber que tem um desalinhamento aqui, tem uma espondilolistese ou uma anterolistese de L4 sobre L5, inclusive com espondilólise, que é essa fratura aqui. Uma redução desse espaço discal em relação a também os outros espaços discais. E, por último, esse caso também que eu apresentei lá no início da apresentação, onde vocês eram para procurar, vocês veem que agora sim você já sabe que isso é uma ressonância, isso aqui é T2, olha os discos vertebrais normais, e esse disco vertebral vocês devem ter identificado aí como hipossinal escuro, desidratado ou uma espondilose, como queiram chamar. Bom, queria agradecer a monitoria de traumato-ortopedia das faculdades INTA, do curso de medicina, e agradecer as monitoras, Ana Roberta e a Larissa Linhares, que me fizeram gentilmente o convite. E quero convidar vocês exatamente a visitar lá o Instagram,
da monitoria e seguir as monitores, seguir o Instagram, seguir esse canal, que sempre vai ser um prazer estar compartilhando com vocês os nossos conhecimentos. Então, quero agradecer a todos vocês, um forte abraço.